Então, irmãos, hoje vamos estudar sobre a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12. Segunda carta aos Coríntios 12, 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que me desviasse desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Olha aqui que diz o verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Por quanto estou fraco, então sou... Amém? Olá, meus irmãos. Eu não vou expor o texto, nem falar da fraqueza de Paulo, mas vou tirar algumas aplicações pessoais para a igreja hoje, sobre o que Paulo aprendeu com essas fraquezas. O texto diz que o apóstolo Paulo, ele orou e disse: Senhor, afasta de mim esse espinho. Havia um espinho na carne de Paulo, né? O texto não, a Bíblia não é clara em dizer se... Alguns dizem que era uma doença, outros dizem que eram as perseguições que ele sofria por causa do evangelho. Mas ele fala que era um mensageiro de Satanás que os bofeteava. Mas a Bíblia não deixa claro como é que isso acontecia. E se eu tentar criar uma analogia, eu estaria aí. O apóstolo Paulo disse: não devemos ir além daquilo que está escrito. Mas não importa qual foi o espinho na carne de Paulo, o importante é que ele aprendeu com aquele espinho. E ele orou 3 vezes ao Senhor. Ele disse: Deus, afasta de mim esse espinho, afasta de mim isso, afaste. E Deus disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. A Bíblia fala que ele orou 3 vezes. E quando ele ouviu essa palavra da parte de Cristo, que a graça dele te basta, ele disse: então tá bom. Já que a graça me basta, eu vou me gloriar nessas fraquezas. Porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Quando eu estou fraco, é aí que eu descubro que não é sobre mim, não é sobre a minha fraqueza ou sobre a minha força, mas sobre Deus, mas sobre o poder de Deus em mim, sobre a força de Cristo em mim. Irmãos, o cristianismo, ele não é uma religião de pessoas fortes, mas o cristianismo, ele é uma religião de pessoas dependentes. E o objetivo das fraquezas na vida do ser humano é lhe tornar dependente. O cristianismo é uma religião assim, de pessoas dependentes e dependentes de Deus. O Senhor nunca teve objetivo ou nunca teve propósito de escolher um povo forte para Ele. Ele sempre escolheu povos fracos, porque o apóstolo Paulo, ele diz que o próprio Deus, ele escolhe as coisas fracas, né, para confundir aquelas que são fortes. E o nosso Senhor, ele chama o seu povo de ovelhas. E se nós formos para ver, ovelhas são animais fracos. Mas todavia, quando falamos que as ovelhas são fracas, é porque queremos que essas ovelhas estão protegidas por um pastor forte. Então, se a ovelha tiver que se gloriar, se tiver que confiar em algo, não confiará na sua força, mas na força daquele que o protege, que o guarda, que o guia, que é o pastor. Deus nunca chamou o seu povo de leão, de lobo, de animais com forças para serem dependentes, né, ou livres. Não. O objetivo da fraqueza na vida do ser humano é esse: torná-lo dependente daquele que o criou. Não importa. Todo mundo, quando está com uma fraqueza, se torna dependente. Não importa. No capítulo número 10, no versículo 10, perdão, é uma palavra bonita que o apóstolo usa. Ele disse: eu sinto prazer nas fraquezas. Mas você para, como pode um homem, né, sentir prazer na fraqueza? Os homens normalmente têm prazer em falar das suas forças, das suas realizações, das suas conquistas, dos seus pontos mais fortes, para se exaltar. Mas o apóstolo Paulo, ele vai contra essa afirmação. Ele disse: não, eu sinto prazer nisso, na fraqueza. Porque pessoas fortes, né? Pessoas fortes são pessoas independentes, né? São donas de si próprias, né?
a força no ser humano, o vigor no ser humano, lhe faz ser independente. E por isso é que nós vemos, né, a criança, quando ela cresce, vê que é forte, ela se torna independente dos seus pais. Nós, todo mundo é assim, né? Chega uma altura que nós achamos que somos fortes demais, que devemos ficar sozinhos. Nós queremos ser independentes. Mas é por causa dessa independência, às vezes, que nós erramos, nós falhamos, acabamos por cometer um monte de coisas erradas. Se vocês forem para ver sobre essa questão de fraqueza, né? A fraqueza nos pés do paralítico ou do deficiente lhe faz ele ser dependente de uma bengala, que se ele tivesse bem, nunca confiaria naquela bengala, não seria dependente daquilo. Olhem para o cego. A fraqueza nos olhos dele lhe faz ele ser dependente de um pau, de uma vara, né? De uma bengala. Então, aquela fraqueza dele fez ser dependente daquilo, de modo que ele não sai sem aquilo. E se ele tivesse bem, ele nunca valorizaria aquilo que lhe ajuda, né, e a sua companheira, né? O que faz um doente procurar um médico? É a fraqueza, é a saúde. E aquilo lhe leva, querendo ou não, se ele estiver fraco no seu corpo, né, ele vai ter que procurar. Mesmo que ele não goste do médico, ele vai procurar. Então, a doença, né, é um meio, né, que esforça o paciente, o doente aí, a procurar do médico. Então, Deus permite certas fraquezas, irmãos, nas nossas vidas, para nós procurarmos a Ele. E Deus, mais do que tudo, Ele permite a fraqueza para nos mostrar quem realmente somos. Quando nós vemos pessoas saudáveis, pensamos que elas são fortes. E alguns homens acabam por adoecer. A doença não torna ninguém fraco. Não é a doença que torna as pessoas fracas. A doença apenas revela aquilo que a pessoa é. Porque a saúde, né, às vezes, nos torna cego para a fraqueza. A saúde não nos permite ver a nossa fraqueza, que nós somos tão frágeis que a qualquer momento podemos ficar doentes. E Deus, às vezes, ele tira a nossa máscara. Ele permite que nós passamos por algumas situações delicadas, por algumas enfermidades, para nos mostrar quem realmente somos. É como se Deus falasse, olha como é que você é fraco. Você está com essa enfermidade no teu corpo, mas nem você próprio tem poder de lutar contra ela. Você não consegue vencer nem o mal que habita em você. A máscara cai do ser humano. Ele faz ele buscar auxílio ou força em alguém que é superior a ele. Então, um objetivo da fraqueza em nossa vida é para nos revelar quem realmente somos, para nos mostrar quem realmente nós somos. Porque Deus é tão bom, né, irmãos? Ele permite, às vezes, né, que nós... Quem entrega o povo dele, o povo de Deus na fraqueza? Não é o diabo, é o próprio Deus. Deus, às vezes, nos permite que nós... Ele nos entrega no mar das aflições, nos permite não se afogar. Aí ele fala, você vai se afogar. Eu vou mostrar para você que você não sabe nadar. Eu vou mostrar para você que você vai estar aí, mas eu não vou abandonar você. Eu vou permitir que você passe por isso, né? Mas mais do que tudo, eu vou estar aí contigo. Eu não vou livrar você agora, mas vou te ajudar. E com essa fraqueza, eu quero te ensinar. Eu quero mostrar para você que você é fraco. Que você tem que parar de confiar em você próprio. Você tem que parar de confiar no teu potencial. Eu vou entregar você para desmascarar você. Eu vou revelar quem realmente você é. E Deus nos entrega aí. Ele nos entrega, às vezes, nesse mar para nos ensinar a nadar. Ele fala, nesse mar da aflição, você vai aprender a nadar. É aí onde você vai aprender. Você já está aí dentro agora. O que te resta agora é confiar. Quando nós estamos na fraqueza, irmãos, não nos resta fazer nada. Só nos resta confiar. Somente isso. Só ir. É no momento da fraqueza que o povo de Deus, ele encontra força para buscar Deus. O salmista diz no Salmo 50, no verso 15, o próprio Deus diz, né? Invoca-me no dia da angústia, da fraqueza, né? E eu te livrarei. E tu me glorificarás. Um objetivo da fraqueza é levar o povo de Deus a buscar o próprio Deus, de modo que o nome do próprio Deus seja glorificado na fraqueza do homem. Assim como foi Paulo, ele disse assim, eu me gloriarei na fraqueza, porque é no momento de fraqueza que Deus vem me socorrer. E nesse momento que ele vem, é como se fosse uma situação delicada. Quando alguém está fraco, né? Alguém que nós amamos, está doente ou fraco, sei lá, um problema pessoal difícil, né? E naquele momento em que nós nos tornamos mais delicados com aquela pessoa, nos damos mais atenção, mais cuidado, procuramos saber mais acerca da pessoa, né? No momento de fraqueza, aí nós mostramos mais atenção. Assim acontece com o próprio Deus. Deus não abandona o seu povo no momento de fraqueza.
Deus não está ausente do seu povo no momento da fraqueza. Ele está presente, sim. Ele está. Porque um dos objetivos das fraquezas também, irmãos, é para nos desmascarar. Porque nós temos tendência de achar que aquelas pessoas que são fracas, né? Ou que estão fracas em algumas circunstâncias, são menos espertas que nós. Às vezes nós olhamos para algumas pessoas que cometem alguns pecados e nós falamos, pô, ele fez isso, fulano fez isso, fulano fez isso. É muito fraco, não é muito esperto. E às vezes Deus permite que nós também vamos naqueles pecados, caímos naqueles pecados para nos mostrar que nós somos mais fracos às vezes do que ele, porque nós tivemos o poder de julgar aquela pessoa e não de ajudar. E Deus nos entrega nisso tudo para nos mostrar que nós não somos melhor que ninguém, que não somos melhores que eles em nada. E que se nós não cometemos aquele pecado que a pessoa cometeu, é porque o poder dele nos ajudou. E nós achávamos que nós é que somos mais espertos que ele, né? Que a pessoa que cometeu aquela injustiça, ou aquele mal, ou que estava naquela fraqueza. Então, o objetivo da fraqueza faz parte da vida cristã. A graça de Deus não livra o ser humano da fraqueza. Muito pelo contrário, dá força no ser humano para suportar a fraqueza. A graça de Deus, ela traz alegria no sofrimento, traz alegria na tristeza. A graça está aí. O objetivo da graça não é livrar o ser humano dessas coisas, mas ele ajudar, ele auxiliar, ele está com ele em todo momento. O apóstolo Paulo disse que ele orou 3 vezes. Não vamos ver Paulo, né? Ele a falar essa expressão de orar 3 vezes em outras cartas. Ele falou, eu orei 3 vezes. A resposta de Deus para Paulo foi, Paulo, a minha graça te basta. Deus não deu nenhuma explicação. A minha graça te basta, Tem coisas que você passa, né? A resposta de Deus vai ser essa para a sua vida. A graça te basta, a minha graça, é disso que você precisa, da minha graça. Porque aquela fraqueza de Paulo, aquele espinho no corpo de Paulo, em Paulo, né? Levava ele a orar 3 vezes. Eu acredito que Deus não vai livrar você tão cedo de uma fraqueza que te leva para mais próximo dele. Eu acredito que se aquela fraqueza, se aquilo que você passa, não sei o que é, te aproxima dele, eu creio que ele vai manter isso por mais tempo. Porque a resposta de Deus é essa, a minha graça te basta. Se você está vivo é porque você tem a minha graça. O que você tem que aprender agora é a da graça, é se alegrar nisso, é confiar em Cristo. Porque se você está com uma fraqueza, sei lá, e você ainda não morreu, isso mostra a graça de Deus em você. Deus permite a nossa fraqueza, irmãos, não é para nos humilhar ou para nos rebaixar, não. Mas é para exaltar o poder dele em nós. Ele permite isso. Ele não permite, ele nos leva a isso. É ele, é o próprio Deus. Nada foge de Deus, porque quanto maior for a fraqueza no ser humano, maior será a manifestação do poder de Deus na vida dele. Maior. O Paulo, quando entendeu isso, o nosso apóstolo, ele disse assim, eu vou me gloriar nisso. Porque quanto mais o vaso estiver vazio, maior ele terá a capacidade de receber o óleo, o azeite, sei lá o que for. E Deus permite e nos conduz nessas coisas. O que mais me alegra é que ele nunca nos abandona nesse momento difícil, né? Os cristãos não oram tão bem como no momento em que eles estão fracos. Essas são as orações mais sinceras. Ele para de dar volta, ele fala aquilo que está em seu coração. Senhor, eu pequei, Senhor, eu falhei, Senhor, eu preciso disso. Você vê uma pessoa saudável e uma pessoa doente a orar, você vai ver que há uma extrema diferença. Aquela pessoa que está doente não ora com hipocrisia, não dá volta, ele é direto, ela vai e fala, Senhor, eu estou doente. Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. Senhor, eu pequei, me ajuda a vencer esse pecado. Senhor, as orações mais sinceras eu creio que são aquelas feitas no momento de fraqueza. O ser humano não dá rodeio. Nós temos a questão de dar um monte de volta quando oramos, né? Ocultamos o nosso maior objetivo, ocultamos aquilo que nós queremos para falar no final, né? A fraqueza é isso. Nos ensina a ser sincero e ele nos ensina, ele vai nos ensinar a confiar nele, né? A fraqueza aumenta a nossa fé. Cristo não disse para Paulo, Paulo, eu vou te fortalecer. Essa não foi a resposta dele. Foi a graça te basta. Foi. E Cristo não disse, vou fortalecer você, porque o próprio Cristo era a força de Paulo. Você não precisa de receber fortaleza, porque você tem a mim como fortaleza. O que você precisa agora é confiar e descansar e relaxar em mim.
Cristo não vai fortalecer você. Porque quando o ser humano ele recebe fortaleza, né, ele tem tendência de se gloriar pela força que recebeu. Mas quando ele não tem nada, ele só tem a Cristo para confiar. E se ele tiver que se gloriar em algo, ele não vai se gloriar na força que recebeu, mas é em Cristo. Porque o próprio Cristo é a força. Cristo é a nossa força. O próprio Cristo ele diz que não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito dele. O Espírito dele em nós nos dá força. Ele em si nos dá força. E às vezes nós passamos por coisas, né? Todo mundo passa por momentos difíceis, por coisas difíceis, né? E fala, será que Deus me abandonou? Se eu sou cristão, por que acontece isso? Por que só comigo acontece isso? Dá graças, é por você ser cristão que acontece isso. Porque talvez se você não fosse cristão não aconteceria isso. Você deve dar graça por essa dor, por essa fraqueza que te faz orar. Muitos homens por não terem essa dor, essa fraqueza, isso que você passa, não oram. Tem uma vida sossegada e quando assustarem, vão estar no inferno, porque não tiveram nada que os aproxima de Deus. E Deus tem vários meios de chamar o seu povo para vir para Ele. Meio esses que eu desconheço, mas Ele sabe quais são. E por que Deus permite, ou por que Deus nos entrega nas fraquezas? O que é uma fraqueza? Fraqueza é tudo aquilo que você não consegue vencer pela tua força. É tudo aquilo, não importa o que é. E que te leva a buscar força em alguém superior. E esse alguém é Deus. E no verso 7, né? Ele responde a pergunta: por que Deus me entrega nas fraquezas? Ele responde: para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. O próprio Paulo fala para que ele não se exaltasse demais nas revelações, no conhecimento que ele recebeu da parte de Deus. Lhe foi dado um espinho na carne. O objetivo da fraqueza é preservar, é guardar o povo de Deus do orgulho. Eles colocar ele mais dependente de Deus. Eles colocar eles debaixo dos pés de Cristo. É o lugar mais forte para o ser humano estar, debaixo dos pés de Cristo, reconhecendo que ele é fraco, que só tem Cristo para o ajudar. Porque a tua fraqueza ela te deixa triste, mas ela te leva a orar. Se calhar coisa que a alegria não te leva a orar, que muita coisa não te leva a orar. Mas se a fraqueza te leva a orar, e você sai da oração fortalecido, quebrantado, saiba que isso não é uma fraqueza, isso é uma bênção em forma de fraqueza na tua vida. Você ainda não reconheceu isso. Mas isso é Deus, é Deus falando, filho, eu chamei você para vir até mim. E não desista, porque eu gosto quando você vem até mim e pede para eu ajudar você. E no livro de Juízes, irmãos, no capítulo 16, se vocês quiserem verificar em casa depois, né? A Bíblia fala sobre Sansão. Quem não conhece Sansão? Quem? Todo mundo conhece. No livro de Juízes, a Bíblia fala que Sansão era um homem forte. Quando falamos de Sansão, a primeira coisa que nós pensamos é na sua força, né? Ele é super forte. Ele derrotava, ele não precisava de um exército. Ele não ia na luta com os irmãos dele, ia sozinho. Com uma queixada, com uma cabeça de boi, né? De jumento, ele derrotava as pessoas. Ele ia sozinho, ele ia nos filisteus e sozinho fazia confusão. Ele eliminava, matava os inimigos sozinho. Não consultava ninguém, não pedia ajuda para ninguém. Ninguém. E a Bíblia fala que uma vez Deus entregou Sansão nos seus inimigos, porque Sansão era uma pessoa extremamente independente, não pedia ajuda nos seus irmãos. Havia em Israel um exército, mas ele não consultava aquele exército, ele ia sozinho nas lutas, sozinho, irmão. Pensa num homem que vai na luta sozinho, pensa num homem assim. Tem que ser muito, muito corajoso, né? E quando Deus entregou Sansão nos seus inimigos, eles arrancaram os olhos de Sansão, cortaram o seu cabelo, ele perdeu toda a força. E naquele momento de fraqueza, Sansão estava a ser humilhado pelos seus inimigos, né? Sansão que era o fortão, né? A Bíblia fala que a primeira coisa que Sansão fez naquele momento foi orar. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim. Pelo menos dessa vez, lembra-te de mim, Senhor. Você não vai ver Sansão orar antes para ir numa guerra, para vencer os seus inimigos. Porque ele confiava no braço do seu forte. Na força do seu braço. Ele confiava nisso aqui. E a Bíblia fala, irmãos, que no momento em que Sansão orava a Deus, o cabelo dele começou a crescer
E Deus lhe deu força, ele destruiu os seus inimigos. Aquela fraqueza na vida de Sansão levou Sansão a fazer algo que ele não fazia quando ia para a guerra, que é orar. E o que mais me chama a atenção, no livro de Juízes, no capítulo 16, no verso 30, diz que Sansão destruiu mais, ou matou mais pessoas no momento da sua morte, da sua fraqueza, do que na sua força. Naquele momento em que ele estava fraco, ele orou, Deus deu para ele uma força, irmãos, que ele conseguiu destruir o templo de Dagom, onde tinha um monte de gente. Um monte, irmãos. Milhares, se vocês forem para ver o livro de Juízes. Ele destruiu. Foi naquele momento de fraqueza em que o poder de Deus aumentou na vida dele, se aperfeiçoou na vida dele. Deus não abandonou Sansão naquele momento, mas levou Sansão a orar. Isso é o objetivo da fraqueza na vida do homem. Enquanto que o ímpio, né, usa da fraqueza para murmurar de Deus, para injuriar, falar que Deus não existe, né? A fraqueza na vida do cristão deve ser o oposto, deve lhe levar a orar e não a murmurar. Porque se você murmurar para aquela fraqueza, você pode estar a pecar contra Deus. E quando você reconhece que você é fraco, a força de Cristo te faz forte. E Sansão, né, no livro de Juízes, ele reconheceu aquilo, né? Para ele orar, irmão, ele teve que reconhecer aquilo, porque é o que ele não fazia. E melhor, meus irmãos, é ser fraco nos pés de Cristo, né, do que ser forte fora dele. Melhor é caminhar fraco, né, com essa fraqueza no caminho cristão, né, do que ser forte fora dele. Não existe força fora desse caminho. Algumas pessoas nunca estão fracas, porque nunca estiveram fortes, nunca. Algumas pessoas nunca vão cair, porque nunca estiveram em pé. A fraqueza nos faz nós despertar. As quedas nos fazem nós se lembrar que um dia tivemos forte. Coisas que você vai ver que muita gente não vai ter, muita gente não vai sentir. E a fraqueza nos dá a entender que nós estamos vivos. E Cristo nos deu vida, né? Se você está fraco, é porque Cristo deu vida para você. Coisa que muita gente não tem. Os nossos bens, a nossa saúde, né? As outras coisas que nós temos, nós como cristãos, podem nos levar a ser mais grato a Deus. Mas a nossa fraqueza é a única coisa que nos torna a ser mais dependente deles. E por meio dessa fraqueza, nós também seremos gratos quando fomos livres dela. Então a fraqueza nos leva para mais próximo de Deus, nos torna dependente de Deus e pode nos levar a ser mais grato a Deus. Porque nós somos fracos em tudo. Tudo. Em tudo nós somos fracos. Somos fracos em tudo, menos em pecar. E se usássemos essa força que nós temos para pecar, para orar, nós seríamos super-homens, sério. Nós seríamos muito fortes, muito. Nós somos fracos em tudo. A Bíblia fala que não sabemos orar como nos convém. O Espírito intercede por nós. Somos tão fracos que nem orar sabemos. Somos fracos que nem conseguimos morrer pelos nossos pecados. E Cristo teve que descer do céu para morrer por nós, pelos nossos pecados. Nós somos fracos demais, que cometemos pecados e nem conseguimos ser livres dele. Antes de nós ser livres, a Bíblia fala que nós conhecemos a verdade e a verdade nos libertou. Não conseguimos sair daquela algema do pecado, porque éramos fracos e escravos. E Cristo nos libertou, nos salvou. Cristo é tudo em nós, tudo. O apóstolo Paulo fala, se vocês quiserem verificar isso em Romanos 8, 26, em Gálatas 3, 13, né? Fala que Cristo veio para nos salvar, o Espírito nos ajuda a orar. E Cristo faz tudo em nós. Eu vou terminar a minha mensagem daqui a pouco, né? E o homem que tem Cristo como força, meus irmãos, ele é mais forte do que um exército de homens sem Cristo. Se você tiver Cristo em ti, você tem tudo, tudo. O mais fraco com Cristo é mais forte do que um exército completo sem Cristo. No verso 9, irmãos, aí tem a pérola do texto. Ele diz assim, a resposta de Deus para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, né? A graça de Deus, ela nos revela, né, que nós somos fracos, somos indignos, pecadores, mas que acima de tudo somos amados, né?
Fomos agraciados, não pela nossa força, muito pelo contrário, mas pela nossa fraqueza. E isso é suficiente para levar todo cristão a dar graças a Deus. Ainda que só existisse essa palavra nas Escrituras, a minha graça te basta, já seria o suficiente para você dormir feliz todos os dias. Dormir feliz, acordar feliz, viver feliz. Saber que a graça de Deus te basta. E algumas vezes, né? Você pensa que você é menos amado quando você está fraco, quando você cometeu algo errado, quando você está num momento difícil. Você fala, não, acho que Deus agora diminuiu o amor dele por mim, Deus já não me ama daquele jeito, eu estou muito fraco. Não, é naquele momento de fraqueza que Cristo vem e te dá força. Por mais que você não sentir essa força no teu exterior, ela acontece no teu interior. É naquele momento de fraqueza que você vê que Deus não ama você por causa das coisas que você faz, por causa da tua força, mas por causa do Filho dele em ti. E é nesse momento que você está fraco, irmão, que você precisa lembrar que o cristianismo não depende da tua força, depende de Cristo. Não depende das coisas que você faz, mas de Cristo. Algumas pessoas, por não entenderem isso, quando estão fracos, eles acabam por abandonar a fé cristã. Não sabem que é naquele momento em que elas devem correr aos pés de Cristo, da cruz. É naquele momento em que elas devem se alegrar e gritar, Senhor, eu estou fraco, mas Cristo é a minha força. Deus, não olhe para mim, olha para o teu Filho, em mim. Mas as pessoas não entendem essas coisas, elas fogem, né? Elas se afastam de Deus como se Deus fosse um ser injusto, né? Que esteve com ela no momento de força e no momento de fraqueza vai abandonar a pessoa, né? Deus não é assim. Quando nós pensamos isso a respeito de Deus, nós rebaixamos o ser, o caráter e o amor de Deus. Essa fraqueza, eu falo que ela nos dá asas para ir até Cristo em busca de força. Eu falo que é uma fraqueza boa, né? Uma bendita fraqueza. É como se Deus estivesse olhando para Paulo e falasse assim, Paulo, o que você pede agora, você não precisa agora. O que você precisa nesse momento, você já tem, que é a minha graça. A resposta de Deus foi, essa graça que eu dei para você, ela já basta, ela é suficiente. E não há nada que você possa fazer que vai tirar você dessa fraqueza. Porque você tem a mim como força. Não há nada, Paulo, que você faça ou que você deixe de fazer que vai reduzir o meu amor por você. Eu amo você do jeito que você é. Por isso eu dei o meu filho para ser a tua força. Apenas alegra-se nele e dê graças, né? É como se Deus dissesse para Paulo, Paulo, por que você quer que eu te livre de uma dor que te aproxima de mim? E com o nosso apóstolo, né? Nós aprendemos isso, é um exemplo de um homem vivido na fé cristã, um homem com muita experiência, né? E nós falamos, Paulo, fraco, Paulo, a orar para Deus lhe livrar de algo, que é como se, lendo esse texto, né? É como se eu conseguisse me ver dentro do texto. Todo mundo aqui já passou por um momento de fraqueza, todo mundo, que você não consegue orar, que você não consegue ler a Bíblia. Aquilo é Deus, é Deus, é Deus. Aquilo é Deus na tua vida. Não é o diabo que leva você naquele momento. É Deus. É aquele momento em que você vai orar com sinceridade. Eu já não consigo orar, eu já não consigo ler a palavra. E Deus vem, né? E diz, a graça, filho, a graça basta. Você já tem o que você precisa. E algumas vezes, né, nós queremos dar uma de forte, né? Enfrentar certas coisas, tentar passar uma aparência de que nós não temos, né? De tentar se manter sempre forte diante das pessoas. Mas isso não é correto diante da Bíblia. Todos nós devemos aprender ações. Os seres humanos, né, principalmente alguns cristãos radicais, né, que eles têm tendência de enfrentar algo que Cristo já enfrentou. Nós somos fracos. Cristo enfrentou o pecado por nós. Nós, por ser fracos, devemos fugir desse pecado. Devemos fugir do pecado porque é algo que Cristo já enfrentou. Não temos o direito. Cristo já derrotou na cruz. O pecado deve ser fugido. Devemos fugir dele.
E quando nós confiamos em Cristo como força, Ele nos dá força não para enfrentar o pecado, mas para fugir. Porque nós, por ser fraco, não conseguiremos aquilo. Mas Cristo, por ser forte, enfrentou, nos dá força para fugir daquilo. Ele pode fortalecer muitos homens, né? Mas Ele é somente a força dos seus filhos. Ele é somente a força do seu povo, né? E tudo isso, o apóstolo Paulo, ele vai falar na carta de Romanos, no capítulo 8. Esse texto é Romanos 8, 28. Ele diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? No verso 30 diz assim: E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. A estes também glorificou. Amém, irmãos? Irmãos, é assim, no contexto do capítulo 8, ele fala assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, para serem conforme a imagem daqueles que quem? Que o chamou. Deus permite essas fraquezas na nossa vida para nos tornar semelhante a quem? A Ele, a Cristo, ao seu Filho. Todas as coisas cooperam para o bem. As coisas podem não cooperar bem, mas cooperam para o bem. Até as tuas fraquezas cooperam para o bem, para o teu bem espiritual, para a tua saúde espiritual, para você estar bem com Deus. É necessário que você esteja fraco às vezes fisicamente. Deus tem vários meios de aproximar Ele. Então, essa palavra deve estar na ponta da nossa língua. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas. E todas, irmãos, na vida do cristão. Olha só que belezura. Todas as coisas cooperam para o bem. E as nossas fraquezas, eu creio que elas nos causam mais bem, né? Do que mal. Eles nos levam para Cristo, nos ensina a ser dependente dele, né? O apóstolo Paulo, ele, na carta aos Filipenses, ele disse que eu aprendi a viver contente. Eu creio que quando ele entendeu isso, né, sobre a graça de Deus, basta, ele disse, eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação, com espinho na carne, tendo como aparecer necessidade, Cristo será sempre engrandecido em mim. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, sem mim, nada vocês podem fazer. E Paulo também disse isso, com Cristo eu posso todas as coisas. Somos fracos, sem Cristo não conseguiremos fazer nada. Com Ele podemos todas as coisas. Podemos passar necessidade, podemos ter abundância, podemos estar saudáveis, podemos estar doentes, mas podemos tudo, porque o nome dele vai ser engrandecido em todas essas coisas. Amém, meus irmãos? Amém. Se vocês quiserem verificar essa palavra, tem em Filipenses capítulo 4, verso 14. Devemos dar graças a Deus por tudo. O Senhor não nos abandonou em nossas fraquezas. O Senhor está presente conosco em tudo. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na vida e na morte. Estará conosco na eternidade. Nós estaremos com Ele na eternidade. Amém, irmão? Então eu convido você a pensar e a orar sobre esse assunto, né? A entregar toda a tua fraqueza a Deus e dar graças, né? E se gloriar nisso. Não a murmurar, mas a orar. Dar graças. Porque muitos morrendo nem fraqueza têm, né? Amém, irmãos? Vamos orar? Alguém quer orar por nós?